Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 15. Versículo de número 11. A parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai: quem? O mais moço: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou seja, a minha herdade. E ele repartiu por eles a fazenda, deu tanto para um como para outro, partes iguais. E poucos dias depois, na hora, levou alguns dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, diga comigo, ajuntando tudo, não ficou nada, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, ele ficou com alguma coisa? Gastou. Houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, mas alegra-me com os meus, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre paternidade. E gostaria que você abrisse o teu coração para compreender o poder que a paternidade exerce na tua vida. Nós precisamos compreender inicialmente o que é conexão, porque o diabo ele nos desconecta. O diabo ele quebra
as conexões familiares. E existe um peso muito grande, não somente quando falamos de afetividade, porque a coisa é tão horizontal como vertical. Nós precisamos compreender que a quebra de conexão é algo que foi gerada por Lúcifer, porque ele se desconectou de Deus, por conta da sua independência, ele se rebela e é expulso do céu. E o diabo, ele trabalha, e uma das suas missões mais poderosas, principalmente no meio das famílias, que é o esteio da sociedade, a base da sociedade, é trazer orfandade. Então esta desconexão, ela vai gerar orfandade. A conexão, ela vai gerar paternidade. E quando nós falamos deste assunto, nós precisamos olhar para o nosso histórico de vida, porque a maior parte das pessoas que aqui estão tiveram as suas conexões quebradas em algum momento, e essa conexão quebrada com a figura paterna gerou muitas consequências, muitas delas inconscientes, mas que trazem bloqueio na tua vida até os dias de hoje. Muitas pessoas não entendem por que não são bem resolvidas, porque tantas limitações, complexos, tormentos, crises de identidade. Quando falamos de crise de identidade, nós falamos também de crise existencial e de crise relacional. Quando nós vamos ver o porquê que nos comportamos como nós nos comportamos, é porque em algum momento a nossa família foi disfuncional. Alguma coisa aconteceu que gerou algo que nos feriu, nos machucou, e esta ferida, ela pode ainda estar viva. E por conta disso, você se comporta do jeito que você se comporta, e você é do jeito que é. Talvez você ache que essa sua rebeldia, essa sua teimosia, essa sua cabeça dura, muitas vezes este seu jeitão de se colocar, de contestar, de discordar, é algo que faz parte da tua personalidade. Mas não apenas isso, faz parte de uma personalidade doente que precisa ser curada. Então, quando nós falamos sobre paternidade, Deus, ele precisa mexer no nosso passado. Nós temos passivos, e tem coisas que a gente não gosta de lembrar, tem coisas que a gente não gosta de desenterrar, tem coisas que trazem um desconforto. Por exemplo, alguns aqui vieram de uma boa família, mas nem por isso coisas deixaram de acontecer, e por conta disso, a pessoa, ela vive uma vida fora daquele propósito de Deus, que é de uma vida plena, feliz, completa, abençoada, abundante. Então, a nossa forma de ser tem tudo a ver com aquilo que aprendemos, aquilo que nos foi transferido como herança. Herdamos o jeito dos nossos pais de se comportarem, a forma como eles se relacionam é um espelho para nós, um exemplo, um referencial. Então, o diabo, ele sabe aonde atuar,
E ele se levanta para que você tenha este sentimento de abandono, porque orfandade gera abandono. Aí você, com este sentimento, quer ser autossuficiente, independente e autônomo. Você quer responder pelos seus atos, e por conta disso faz coisas irresponsáveis, como aconteceu aqui no texto, e a gente vai falar daqui a pouco. Nós queremos provar alguma coisa para o mundo, nós nos tornamos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, soberbos, vaidosos. Nós queremos ser aquilo que nós não somos e estamos longe de ser. Nós nos tornamos vingativos, maldosos. Nós nos tornamos insuportáveis. Prova disso é que você pode contar no dedo o número de amizades que você tem, o número de pessoas que suportam você. Você acha que está bem resolvido. E a palavra nos ensina que um abismo atrai outro abismo. E nós entendemos que aquilo que é igual se atrai. E nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus para consertar algumas coisas em nossas vidas. Não pense você que tudo está certo. Não pense você que está tudo bem. Tem coisas que precisam ser ajustadas. Por exemplo, você pode estar dentro da igreja, mas você pode estar vivendo de forma religiosa. Você pode não ter uma experiência profunda com Deus, a ponto de chamar Deus de Pai. A maior parte de nós nos relacionamos com Ele como Deus. E tem muita gente que traz aquela figura de um velho ranzinza, irado no seu trono, segurando um chicote, pronto para castigar a pessoa em qualquer ato que porventura ela faça. Então nós precisamos, em nome de Jesus, mudar esta figura que o diabo muitas vezes pintou no nosso coração, porque Deus é Pai, e é Pai amoroso, e nós precisamos receber dele este amor. E nós muitas vezes não recebemos este amor, não só porque a pessoa não acredita, mas é por conta de tantas coisas que ela já vivenciou, que endureceram o seu coração, a ponto dela desconfiar de tudo e de todos, inclusive de Deus. Porque Deus vai me amar sem nenhum interesse? Por que Deus vai me amar do nada? Eu não sou merecedor de amor nenhum. Tem gente que a autoimagem dela é zero, a autoestima é zero, porque a vida inteira ela foi desprestigiada, ela foi descreditada. Nada do que você fazia era elogiado. Você abria a boca para falar, fica quieto. Você não podia brincar, você não podia rir, você não podia manifestar a sua alegria. O tempo todo você era cerceado. O tempo todo você era corrigido. Você fala muito, você não fala. Você não interage. Você é tímido. Mas o que é que trouxe aquele casulo na vida daquela pessoa? Porque o tempo todo ninguém acreditou nela. O tempo todo ela era criticada. Nada do que ela fazia era bom. E isso vem desde criança, desde pequeno. E a pessoa, ela vai construindo uma imagem deformada dentro dela a respeito do que ela é. E quando ela chega na igreja, nós precisamos desconstruir isso, para dizer que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o diabo não pode destruir isso na tua vida.
Muitas vezes uma moça, ela procura um casamento e procura de forma prematura. Ela adianta o tempo. Ela quer sair da casa. Ela quer sair debaixo daquele jugo. E ela acaba então se envolvendo com uma pessoa errada. E ela está procurando uma pessoa protetora, provedora, uma pessoa que lhe dê direção, ou seja, o que ela busca é a paternidade que ela não teve. E quando de repente um indivíduo desse se casa, ele pode ter problemas, porque um homem só pode aprender a ser homem quando ensinado por outro homem. Este é o papel do pai. E o pai muitas vezes ele foi omisso. O pai ele quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro e cuidar da família, e acha que tudo está certo. A maior parte dos pais dos nossos dias não tem mais sentimento de amor, carinho, respeito pelos filhos. Os pais dos nossos dias não sabem abraçar, não sabem beijar, não sabem conversar, não sabem dialogar, não sabem ouvir. O resultado é que nós vivemos um tempo muito doloroso, porque Dia dos Pais não é apenas um dia no ano. Os pais precisam ser celebrados todos os dias do ano. E os filhos pensam: meu pai nunca foi pai, por conta disso eu não me aproximo, eu não compro um presente, eu não agrado, eu não faço questão nenhuma. A verdade não é aquilo que o seu pai vivenciou, mas é a verdade que você encontrou. A verdade que te libertou de todas as prisões espirituais e mentais, a ponto de você não ter mais nenhuma pendência com o seu passado, nenhuma pendência com o seu pai. Porque o diabo usa isso para te ferir, o diabo usa isso para te machucar. Então, quando alguém não é bem resolvido na sua paternidade, algo vai estar faltando ao longo da sua vida. Deus me deu o privilégio de ser um pastor. E sou chamado carinhosamente de pai espiritual. E tenho filhos de todas as idades. E quero aqui agradecer a todos vocês que me enviaram hoje uma mensagem carinhosa, que fizeram uma homenagem, que me deram um presente. Deus me levantou para ser um instrumento de cura na vida de vocês. E eu tenho visto tantas coisas acontecendo, e isso me alegra profundamente. Pessoas que no seu testemunho me dizem: pastor, tudo que eu queria era que o meu pai pudesse me ver agora. Tudo que eu queria era que o meu pai pudesse visitar a minha casa, ver quem eu me tornei, que sou hoje um pai de família, que tenho uma esposa maravilhosa e filhos lindos. Tudo que eu gostaria, pastor, é que o meu pai pudesse me ver recebendo este diploma, porque ele me dizia que eu nunca seria nada, nunca seria ninguém, mas eu fui curado, e eu gostaria que o meu pai pudesse compartilhar comigo esse momento, porque é um momento importante na vida de alguém. Tudo que eu queria, pastor, é que o meu pai estivesse aqui neste momento em que eu vou apresentar o meu filho ao Senhor. Tudo que eu gostaria que o meu pai estivesse aqui comigo quando eu vou descer as águas. Tudo que eu gostaria era que o meu pai estivesse aqui, pastor.
para dar uma volta comigo no carro novo que eu comprei. Tudo que eu gostaria era que o meu pai estivesse aqui para eu mostrar a casa para ele. E profeticamente, eu sou o pai que faleceu, o pai que desapareceu, o pai que ele não tem notícia. E quando eu digo, olha, estou aqui representando o seu pai, e quero que este momento te cure. E a pessoa então, ela compreende que aquele momento é um momento de liberação, é um momento de cura, é um momento de visitação, é um momento de graça. E eu tenho visto, sabe, tantos em nosso meio, que quando chegaram aqui, chegaram muito mal, se arrastando. E eu, como pai espiritual, dizia: você é capaz, você vai conseguir, você vai chegar lá. Você tem potencial, Deus tem um propósito para a tua vida, creia. Eu também fui tratado na minha paternidade, herdei muitas coisas que me enfermaram ao longo da minha vida, que me deformaram, porque aquele espírito familiar, que vem lá de trás, ele quer continuar, por gerações, destruindo famílias. E quando chega em nós, nós devemos dizer: acabou, eu não aceito mais este domínio. Antes eu vivia assim, mas agora eu quero viver outra realidade. Você precisa quitar as dívidas da orfandade. Sabe por quê? O teu pai não te deu o que você gostaria de receber, porque ele não tinha para te dar. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E nós ficamos esperando um elogio, um agrado, um carinho, uma demonstração de afeto, pelo menos de respeito. E nós buscamos isso em outros, buscamos no marido. A mulher procura no marido, a mulher procura no sogro. A mulher procura numa figura paterna. Por que muitas vezes o casamento acaba pela intromissão de um amante? É porque ele se conectou com ela, ele falou a língua dela, ele manipulando a relação, compensou a sua carência. Então nós precisamos compreender que o tempo todo o diabo está trabalhando para destruir você na sua relação. Em toda e qualquer área. Essa descompensação, muitas vezes, uma deformidade de caráter. O que leva, de repente, você que é casado e bem casado, ser escravo da pornografia. Aquele espírito do passado, que atuou na vida do seu pai, talvez avós, bisavós, tataravós, continua atuando, até você dizer: eu sou nascido de novo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu não aceito mais desonrar a Deus. Eu não quero viver mais uma vida de pecado, porque o pecado ele traz consequências pesadas na tua vida. Você pode ver que toda vez que você abre a porta para o pecado, algo de desastroso pode acontecer, se Deus não te livrar. Então o tempo todo, tem alguma coisa lá em você, que te puxa para fazer coisas erradas, escolher pessoas erradas para serem seus amigos, você é levado para lugares errados, e nós precisamos compreender, que este tempo é um tempo de cura para nós. Deus quer nos curar na nossa paternidade, porque se eu não olho para Deus de uma forma curada,
eu não vou chamá-lo de pai. Neste texto que nós lemos, nós vemos o seguinte: um pai que representa Deus, tinha 2 filhos, um mais novo e outro mais velho. E pelo que dá para entender no texto, eles não se entendiam bem. O irmão mais velho, nitidamente, era egoísta, possessivo, ciumento, invejoso. Ele podia ser um bom filho para o pai, ele podia ser trabalhador, mas ele tinha coisas nele que precisavam ser tratadas na sua paternidade. Talvez o seu irmão tenha ido embora de casa porque não o aguentava, pelo seu jeito. Nós não sabemos, mas é uma parábola, então nós podemos, de certa forma, parafrasear, respeitando os limites do aceitável. Imagina você que este filho mais novo chega para o pai e diz: eu quero falar com o senhor. O pai espera algo bom do seu filho. Aqui o problema não está com este pai. E o filho diz: eu quero a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Isso, para a cultura oriental de um judeu, era uma afronta sem tamanho. O filho pedir a sua herança era desejar a morte do pai. E aqui Jesus está falando para uma classe de religiosos e judeus. Isso trouxe indignação, acredito eu, naquele momento em que Jesus contava esta parábola. E diz que o pai, ele não instou com o seu filho, ele não discutiu com o seu filho. Ele cedeu, ele dividiu entre eles, partes iguais, a herança. E diz a Bíblia que este rapaz não foi embora da casa do dia para a noite. Diz que levou um tempo. Imagina como o coração do pai foi moído por conta do tempo da espera. Será que ele vai embora? Será que ele vai mudar de ideia? Será que ele vai reconsiderar? E diz a palavra que aquele rapaz pega tudo o que tinha. Diga-me tudo. E ele faz lá suas malas. Acredito que ele não sabia nem dobrar uma peça de roupa. Acredito que ele estava despreparado para encarar o mundo. Tanto é que quando nós olhamos os resultados e vemos o que acontece com ele nesta aventura, toma cuidado, porque quando você toma uma decisão, Deus pode ir com você, ou o diabo pode ir com você. Neste caso, ele não foi com a bênção de Deus, ele não foi com a bênção do seu pai. E ele então pega e vai para um lugar longe. Por que longe? Representa, eu vou para um lugar onde eu quero ser eu mesmo, onde eu não preciso disfarçar. Eu quero ir para um lugar onde eu vou fazer tudo aquilo que sempre quis fazer. Eu não sei com respeito a você, mas tem crentes que cresceram na igreja, e quando chega numa determinada hora, eles dizem: eu quero conhecer o mundo, eu quero ver como as coisas são do outro lado, eu quero aproveitar a vida. E Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Ao passo que aqueles que estão lá fora no mundo, e que sofreram tanto, eles não veem a hora de serem acolhidos no abraço de amor de Deus, do Pai, de fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, de uma família. É isso que você tem que pensar com respeito à igreja. A igreja não pode ser
uma instituição, pessoa jurídica, CNPJ. Nós precisamos ter o calor de uma família. Nós precisamos aprender a acolher, a amar, porque este amor cura, este amor sara, este amor liberta, este amor salva. Mas como é que você vai dar algo que você não recebeu? Como é que você vai fazer algo que você não sabe? Porque para isso você precisa ter disposição. Não vale a pena você ficar o resto da vida reclamando. A pessoa não me valoriza, a pessoa não me reconhece, a pessoa não me ajuda. Você precisa compreender que quando você é bem resolvido, todo o resto vai se ajustar. Todo o resto vai se ajustar. Então aqui nós vemos esse garoto que quis ir para um lugar longe. Ele queria viver a vida dele, longe do pai, longe das suas observações, longe das suas correções, longe dos seus conselhos. Ele queria fazer aquilo que lhe desse na teia, e ele não estava preparado para viver longe do seu pai. Ele deixou a sua casa prematuramente. E diz a palavra que ele pega aquele dinheiro, ele gasta dissolutamente, de forma irresponsável. Isso o irmão lá na frente do texto diz, ele gastou com meretrizes, com prostitutas, fazendo festinhas. Eu me lembro de uma ilustração, onde um pastor queria saber que gosto tinha o álcool. Ele nunca tinha bebido. Era uma curiosidade. E ele então foi para um lugar distante, longe da sua casa, longe da sua cidade, longe do seu púlpito. E depois que almoçou, ou antes de almoçar, acho que antes, para abrir o apetite, né? Quando eu era pequeno, minha mãe dava biotônico Fontoura, a gente chamava de pinguinha. Eu não sei se vocês sabem, mas o biotônico Fontoura foi inventado em Bragança, pelo farmacêutico Fontoura. Imagina só, ele pede a pinga, e na hora que vai pagar a conta, o dono do estabelecimento diz, dá conta para ele, ele diz, escuta, eu bebi uma pinga, mas não está aqui na conta. Ele falou, é que de pastores nós não costumamos cobrar. Ele falou, o quê? Como é que você sabe que eu sou pastor? Ele falou, é que eu tenho um funcionário aqui, que foi passar férias na sua cidade, e a tia dele é da sua igreja. Ele foi lá, disse que o teu culto é uma bênção. Amados, crente não foi feito para pecar. A gente não presta para pecar. A gente não sabe pecar. Aí, este jovem começa a gastar dinheiro, muitos amigos, rodada de bebidas para os pseudo-amigos, porque enquanto você tem dinheiro, você tem amigos. Enquanto você proporciona algum tipo de vantagem, você tem amigos. Tem um ditado que diz assim, que o dinheiro promove amizades, mas a crise os põe à prova. Quando você passa pelo deserto, pelo estreito e pelo aperto, os amigos desaparecem. E diz algo o texto, que naquele tempo aconteceu uma crise, um tempo de fome. E você sabe quem que proporcionou essa crise e esse tempo de fome? O próprio Deus. Ele sabe o que fazer para te trazer de volta. Tem muitas pessoas que já passaram por este ministério
e que não estão mais servindo a Jesus. Mas uma coisa eu quero dizer: um dia eles voltarão para Jesus. Não sei se neste ministério ou em outro ministério, porque não importa, é tudo casa de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: se você se afastar, se você desviar, um dia o Senhor vai te trazer de volta. E se não for com o anzol, vai ser com o arpão. Mas Ele não vai perder você para Satanás. O Senhor é Pai amoroso, e Ele quer que você viva uma outra realidade. Ele quer te curar desta depressão. Esta depressão pode ter causa na tua paternidade, na falta de amor, naquilo que você não recebeu. E quando muitas vezes o pai não dá, a mãe tende a compensar. E quando a mãe dá demais, estraga. Porque a mãe não consegue ser pai e mãe, apesar de tentar, apesar de fazer o seu melhor. Mas os limites é o pai que dá, a direção é o pai que dá, porque daí a criança cresce sem direção. Ela acha que é dona do seu próprio nariz e pode fazer o que quer. Por isso que aqui, nesta parábola, o pai, ele não fala, ele não discute, ele deixa o filho seguir o seu próprio caminho. Em Lucas 15, nós vemos 3 passagens que falam a respeito de perda. A ovelha perdida. Ela se desgarra do rebanho acidentalmente e o pastor vai procurá-la. Deixa as 99 e vai atrás dela. Acidente de percurso. Depois a dracma perdida dentro de casa. Os valores que perdemos e não perdemos fora de casa. Tudo começa dentro da nossa casa. Guarda isso. E o terceiro, o filho pródigo. Aí o pai não vai atrás, porque ele decidiu ir embora, por conta da sua rebeldia. E só há uma maneira dele voltar: quando ele cai em si, quando ele se autoconscientiza. E esta parte é muito linda, porque quando ele passa pela crise, existe fome naquele lugar, ele não tinha nem como comprar comida, então ele vai procurar emprego. E ele arruma emprego no lugar onde mandam ele para cuidar dos porcos. Para o judeu, é uma ofensa sem tamanho. É o fundo do poço. Porque o porco é considerado animal impuro. E naquele tempo, um porco só era cuidado ou para servir os romanos, que comiam a carne de porco, ou para os rituais. O judeu não comia, porque era considerado animal impuro. E ele está lá, cuidando dos porcos. E diz a palavra que ele tem desejo de comer a comida do porco. Ele tinha desejo de comer as bolotas dos porcos, os bolinhos de fubá. Olha só, quando nós nos desviamos por estes caminhos, muitas vezes, isto é simbólico, vamos nos ver na mesma situação. E o diabo, ele vai colocar comida diante de você que você nunca comeu. Você vai permitir que certas coisas entrem dentro de você e te contaminem, te intoxique, tá certo, né? Muita coisa que nós comemos ao longo da nossa vida não éramos para termos comido. Comemos com os olhos, comemos com os ouvidos,
Comemos com a boca, comemos com o coração, comemos com as mãos. O diabo quer que isso aconteça. O diabo, ele precisa afastar você de Deus. O diabo precisa destruir a imagem e semelhança de Deus na tua vida. Ele precisa dizer para você: você está sozinho, ninguém te ama. Deus não se importa com você. Você chama Ele de pai. Teu pai não está fazendo nada. É por isso que na cruz, naquele momento, Jesus nos resgata desta mentira de Satanás. Quando Ele abre a boca e diz: Pai, por que me abandonaste? Nós sabemos que por um breve momento, porque naquela hora o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Ele estava pagando o preço do nosso pecado. Mas uma coisa era certa. Diz a palavra, que a sua alma não ficaria no Hades. Você precisa ter uma certeza de que o amor de Deus vai te curar, vai te sarar, vai te libertar, vai te salvar. Você não está perdido à mercê da sorte, abandonado, largado, esquecido. Se lembra? Quando o diabo vai tentar Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Antes, Jesus se batizou, desceu as águas, os céus se abriram e uma voz foi ouvida: este é meu Filho amado. Este é meu Filho amado. Este é meu Filho amado. Deus afirmou a paternidade e filiação na vida de Jesus. Então quando ele chegou lá, ele sabia que não era apenas filho, ele era filho amado. Então, na mais completa crise, solidão, necessidade, ele se lembra: meu pai tem funcionários e eles vivem melhor do que eu. Vou procurar meu pai e vou dizer: pai, me perdoa, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Este é o nosso sentimento, não é? Quando você chega da igreja, você diz assim: Deus, eu não sou digno de receber nada. Deus, eu sou um problema. Deus, eu sou podre, eu sou sujo, eu sou imundo, eu sou porco. Deus, eu sou deformado. Deus, eu sou torto. Deus, nem eu aguento comigo mesmo. Deus, eu estou perdido, eu estou condenado. Não use mais estas palavras que o diabo quer colocar na tua boca. Você diz assim: Deus, eu sou amado. E o diabo quer me provar do contrário, mas eu sou amado. Eu sou filho amado, filho querido, filho especial, filho precioso. Experimenta orar isso. Quando o diabo te tentar, naquele momento onde ele diz: você está abandonado, largado, esquecido, deixado para trás, aí você vai dizer assim: diabo, você é um mentiroso. Eu descobri que eu sou filho, e sou filho amado, filho querido, filho especial, filho precioso. Aí você levanta a mão e diz assim: eu recebo, Deus, esse amor, eu recebo o teu perdão. Por certo, eu realmente sou um pecador. Por certo, eu tenho me desviado da sua palavra, mas nunca vou deixar de ser teu filho, e tu nunca vais deixar de ser o meu pai. Me cura, me sara, me liberta. Eu creio na minha salvação. Todos os dias declare: eu creio na minha salvação. Não porque você é perfeito, porque salvação é pela graça.
Você não merece, mas o amor de Deus te alcançou. Não merecemos o céu, é verdade, mas não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, é pelo que Jesus fez por nós naquela cruz. Jesus não se referia a Deus como Deus, se referia a Deus como Pai. Aqui nós vemos nesse texto, que em nenhum momento o filho mais velho chama o pai de pai. E nós temos visto tantas pessoas sendo curadas. E eu não me conformo de pais gerarem um filho, colocá-lo no mundo e achar que R$120 de pensão vai resolver o problema. Não tem carinho, não tem afeto, não tem amor, não tem respeito, é uma relação despudorada. Então eu quero falar com você que está aqui. Peça para o Espírito Santo te ajudar a corrigir as falhas do passado, a curar as feridas do seu filho e da sua filha, porque tudo que ele quer é um abraço, é um beijo, é uma palavra, é olho no olho. É de você estar lá, de repente, vai participar de um campeonato, não é, Fabiano? Cadê o pai? Não tem pai, só tem mãe. Vai num jogo de futebol do filho, não tem pai, se tem, é 2, 3, só tem mãe. Vai num sistema prisional, pais não vão visitar os filhos na cadeia, só as mães. A sociedade está doente. O diabo quer destruir a paternidade, a filiação e trazer orfandade. Se você deixar Deus te curar na sua orfandade, você vai perceber que a tua relação com as pessoas vai mudar. A relação com os próximos vai mudar. Porque o tempo todo a gente cobra dos outros. E a gente acha que eles são devedores e que eles têm que dar para nós, por obrigação alguma coisa. É por isso que a gente se desentende, é por isso que briga. Veja uma esposa como é que é, ela se humilha, ela se rasteja, ela se joga no chão, ela ajoelha, ela se humilha, ela não tem amor próprio, ela não tem dignidade, porque ela quer aquilo que um pai não deu, o que ela nunca teve na vida, porque a maior frustração que ela está tendo é ver mais uma relação afundando, acabando, sendo destruída. Maridos, aprendam a abraçar as esposas, beijar as esposas, elogiar as esposas, dar uma palavra de carinho. Procure honrar a sua esposa. E ouça o que eu vou dizer: você não honra a sua esposa enquanto você está perto, você honra a tua esposa quando você está longe dela. Fidelidade não é algo que você faz quando está perto da mulher, é algo que você faz quando está longe dela. Cura teu casamento, marido. Cura tua família, marido. Você é sacerdote. Você é o esteio da casa. Se não for o esteio, pelo menos uma ripinha tem que ser. Sabe? Cresça. Hoje nós temos uma geração infantilizada, onde o homem crescido não chama responsabilidade para ele. Ele tem que ir na frente e levar tudo no peito e passar segurança para a mulher. Vivemos num tempo onde o marido não pode ser frouxo. É uma geração de Nutella. Qualquer coisa tem que ir chorar para a mamãe. Eu vou embora para a casa da minha mãe. Nunca mais diga isso. Seja homem de verdade. Senta aqui, querido. Vamos resolver a nossa situação. Me perdoa, eu estou errado. Quero me consertar com você. Eu te amo. A gente casou para ficar junto.
até que a morte nos separe. Eu sei que tem situações e situações aqui. Eu não quero ter juízo de valor naquilo que aconteceu na tua vida, mas eu quero ministrar uma palavra para que você não viva uma vida de frustração o resto da sua vida, uma vida de desilusão, onde tudo está dando errado e vai dar errado de novo, e vai dar errado de novo, e vai dar errado de novo, e você pensa que o problema é com a mulher, ou você pensa que o problema é com o marido. Aí, este jovem então, ele pensa e repensa, e o Espírito Santo começa a tratar com ele, até que ele diz: eu vou conversar com meu pai. Ele cria coragem, e ele vai, e ele reproduz aquele discurso ensaiado: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser um funcionário, me põe morando na pior casa, pode dar o pior trabalho para mim, pode me renegar, me deserda. Aí diz a palavra, que quando o pai vê o filho de longe, ele já reconhece a silhueta do filho. O pai conhece o jeito do filho andar. E o pai se sentava lá todos os dias e esperava o filho voltar. Desde que o filho foi embora, ele esperava o seu retorno. Aí, o filho, num determinado dia, aparece. E ele corre ao encontro do filho. Ele pula no seu pescoço. E diz a palavra que o beija. E chama os seus servos e diz assim: coloca um anel no dedo dele. Sabe o que significa? Ele estava sendo restituído na sua autoridade. Então ele continuava sendo filho do pai. Ninguém podia jogar na cara dele o contrário. Ele não levou tudo, mas tinha roupas novas que o pai mandou confeccionar. Foi lá no alfaiate e disse assim: olha, faz roupas para o meu filho, mas ele não foi embora, você sabe as medidas dele, faz roupas para o meu filho, ele vai voltar, com certeza. Teu irmão vai voltar, teu irmão vai voltar, tua irmã vai voltar, tua irmã vai voltar. Ganhou roupas limpas, porque o pecado do mundo estava impregnado nas suas roupas. Por isso que a Bíblia fala que seremos vestidos de glória. A nossa roupa no céu não será esta, não será grife da terra. Estaremos vestidos de glória. Nossa roupa será alvo mais que a neve. Um cordeiro foi sovado, foi engordado para este grande dia. Ficou lá confinado e ele era cuidado, tratado muito bem. E neste dia teve churrasco, teve música, teve dança, teve festa. Mas o irmão chegou e ficou inconformado, egoísta, possessivo, ciumento, invejoso. Ele chegou ali para estragar a festa, e é isso que o diabo faz. Ele pergunta o que estava acontecendo e dizem para ele, e ele não entra na festa, ele manda chamar o pai na porta. O diabo é assim, ele quer estragar a nossa festa, os nossos momentos de alegria. Mas o diabo não vai conseguir fazer isso, só se você deixar. E ele fala: pai, eu estou aqui do teu lado, eu sou fiel, eu obedeço as tuas ordens, e o Senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Imagina que tudo era dele, mas ele não desfrutava. E nós fazemos isso. Nós ficamos de olho naquilo que acontece de bom na vida do irmão e reclamamos da nossa sorte. Ao invés da gente dizer: pai, eu me alegro com você, vamos celebrar, vamos fazer festa.
porque esse meu irmão estava morto e voltou para casa. Ele tinha ido para o mundo, ele tinha se perdido, mas ele voltou. E esse texto fala a respeito desse momento. Ele não se alegrou. Ele diz: vindo porém este teu filho, não é irmão dele, é teu filho, desaforado, desperdiçou a tua fazenda, aquilo que o Senhor conquistou e ajuntou com tanto sacrifício, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Essa é uma das histórias mais lindas que a Bíblia tem. Nós precisamos olhar para esse texto e ver a nossa realidade. Amém? Certo homem um dia foi inquirido pelo seu filho e disse: pai, estou indo embora. Arruma suas coisas e vai embora. E aquele pai, a partir daquele momento, ficou muito entristecido no seu coração, porque ele não esperava ter esta surpresa. E o irmão mais velho, observando que o pai, a partir daquele episódio, não ficava mais alegre, os seus olhos não tinham mais brilho, ele não sorria mais. O seu pai estava murchando, morrendo aos poucos. Um dia ele chegou para o pai e disse: pai, eu vou sair à procura do meu irmão mais novo, e quando eu o achar, mandarei de volta para casa. E ele andou por dias, semanas, meses e anos. Um dia ele chega numa aldeia e vê um movimento ali. E quando ele pergunta do que se tratava, disseram para ele: hoje nós teremos uma execução pública de um criminoso, de um bandido. E ele fica ali por curiosidade. E naquele momento, o palco armado, o carrasco já do lado daquele que seria executado, o gorro é tirado da sua cabeça. E quando ele olha para aquele homem que estava sentenciado à morte, era seu irmão. E existia uma lei, e naquele momento anunciaram: existe uma lei neste condado, se alguém quiser morrer a morte deste jovem infrator, deste jovem criminoso, se apresente, e ele será liberado. Naquele momento ele não pensou duas vezes, saiu correndo e foi em direção ao seu irmão. Subiu lá, o abraçou e disse: eu vou morrer no seu lugar, volta, porque o pai te espera. Desde o dia que você foi embora, ele nunca mais foi o mesmo. E aquele homem morreu no lugar do seu irmão, para que ele pudesse voltar para casa. Esta ilustração fala a respeito de Jesus, nosso irmão mais velho. Ele veio morrer na nossa morte, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos ser igreja hoje, para que nós pudéssemos estar salvos hoje. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos. Diga comigo assim: Deus, são tantas coisas dentro de mim que precisam ser tratadas. O Senhor sabe o que me machuca ainda, o que me magoa, o que me chateia, o que me aborrece, o que me deprime, o que me paralisa. O Senhor sabe como foi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a minha vida como adulto. O Senhor sabe o que eu sofri.
O Senhor sabe das perseguições, das injustiças, das ameaças, dos ataques. O Senhor sabe de tudo que eu passei. Por isso, neste momento, eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que me aconteceu ao longo da minha vida, desde o momento da minha gestação. Eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que até hoje o diabo usou para impedir o meu crescimento emocional, sentimental, afetivo, profissional, espiritual e ministerial. Hoje é dia de rompimento. Hoje é dia de mudança e transformação. Eu quero te pedir perdão, ó Deus, por eu ter permitido que as mentiras do diabo permeassem o meu coração e me envenenassem durante tanto tempo. Eu quero perdoar, Senhor, todos aqueles que um dia foram usados por Satanás para me marcar. Eu quero perdoar, Senhor, o meu Pai, pelas palavras ditas e não ditas, pelo que Ele fez ou deixou de fazer. Eu quero perdoar, Pai. Eu quero limpar o meu coração. Eu quero permitir que a Tua graça possa transbordar em mim. Eu quero limpar o meu coração de tudo aquilo que o diabo usou até hoje para me impedir de ser filho e para me impedir de viver a paternidade. Deus, me ajude a viver um novo tempo de cura, de libertação e de bênção na minha vida, em nome de Jesus.